Hoje em dia, eu tô aqui conversando contigo, a empresa já tá funcionando já. A empresa já tá rodando já. Então, não necessariamente a empresa depende da gente para funcionar. Então, a galera tá lá, a galera sabe o que tem que fazer, sabe? Diferente de antes, que a gente tinha que estar lá. Tipo, a gente ia contratar, a gente tinha que estar lá para treinar a galera que ia entrar, sabe? Hoje a gente tem uma liberdade maior de poder pensar no negócio, né? A gente consegue pensar no negócio estrategicamente, que é o papel do gestor, né? E não tá dentro do furacão, dentro da operação, executando as paradas. E aumentou muito a qualidade de vida, tá? Tudo organizado. Se a gente ficasse doente naquela época, a empresa pararia, sabe? Então a gente tinha que dar muito comando. Hoje em dia não, hoje a empresa roda sozinha. Tá com uma bebê de 3 meses. Isso, 2 Como meses. é que tá? 2 meses. Como é que tá sendo isso, cara? Eu posso acompanhar a evolução dela, o crescimento dela, posso estar no dia a dia com ela. Eu tô aqui trabalhando, posso ir ali levantar, pegar ela, com ela. Então isso é algo que eu me sinto privilegiado em poder fazer, né? Porque a maioria da galera não pode fazer isso. É 5 dias, eu acho, a licença e tem que tocar o barco, né? Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e bem-vindo ao Bate-Papo Gestor. Nesse quadro eu trago alunos e clientes meus para contar um pouco sobre a sua jornada empreendedora na vida real. Todos eles alcançaram ao menos 3 das 4 promessas da metodologia Gestão Pragmática, o MGP, que eu ensino e vão te contar o que fizeram para chegar nesse resultado. Vem comigo! Ótimo dia, bem-vindo ao podcast Bate-Papo Gestor, uma conversa com alunos e clientes da MGP, Metodologia Gestão Pragmática, que alcançaram ao menos 3 das 4 promessas da metodologia. Lembrando que a gente está falando de ter total controle da sua empresa, maximizar a sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida dentro do ambiente familiar. E hoje eu estou aqui com o Ricardo. Eu não sei o sobrenome, ficou meio informal. Qual é o sobrenome, Ricardo? Você conhece há 10 anos, mano. Ricardo. Ricardo Place to You, ou Play to You, ou Play to Digital, né? Ricardo, me fala um pouquinho o nome da tua empresa e qual é o segmento que você trabalha, que você aplicou aí nossos conceitos de gestão. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aí de participando da live. Sempre que dá, eu acompanho a live de manhã. É muito cedo, mas às vezes eu vejo lá e fico acompanhando. O nome da minha empresa é Place to You, tá? A gente está no segmento de e-commerce focado em marketplace. Então, a gente é uma aceleradora que faz os lojistas venderem mais ou estarem dentro dos principais marketplaces do mercado, que é o Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, Americanas. Então, a gente é focado nesse nicho de mercado. Legal. Então, me explica um pouquinho mais. Se eu vendo um produto, eu consigo vender ele pela internet através desse marketplace que você fala aí, que nada mais é que a Americanas, a Magazine Luiza, é isso que funciona? Isso. E esses canais que ganharam uma grande visibilidade após a pandemia, né? Então, vem crescendo bastante e a gente faz o trabalho de inserir a pessoa dentro dos marketplaces, inserir da forma correta, né? Porque hoje em dia são vários canais e a gente tem que unificar tudo para ele conseguir controlar todas as suas vendas, todo o seu estoque. Então, a gente ensina e coloca também, porque a gente tem 2 tipos de produto. Eles dentro dos marketplaces da forma correta, para que no futuro não dê problema, tá? Legal. Cara, tem muita gente hoje em dia procurando fazer o seu próprio e-commerce, né? O que você fala? O cara deve ir para o e-commerce dele, deve começar pelo marketplace, deve fazer em paralelo. Como é que funciona isso? Então, hoje em dia, cara, depende muito do cenário atual do lojista, né? Às vezes ele pode começar pelo e-commerce e quem está começando também pode começar pelo e-commerce, mas o que eu mais indico é começar pelo marketplace, porque o marketplace já tem toda a estrutura montada, né? Tem método de pagamento, segurança, já tem um brand, já tem pessoas que conhecem a marca, já tem uma confiança na marca. Então, quando uma pessoa compra um produto, você está comprando da Americana, da Amazon, tá? E você conquistar, tá? Demora um pouquinho não, demora muito, porque você vai fazer uma construção, né? Construir a sua marca dentro do online. Você, começando pelo marketplace, você já consegue cortar caminho. E assim que você entra no marketplace, a chance de você fazer as vendas em um dia ou até mesmo um dia são grandes. Muito diferente de ter um e-commerce próprio, porque você vai montar toda a estrutura, você vai colocar o dinheiro na frente para depois começar a receber. E isso daí demora bastante. Já no marketplace não tem esse problema, tá? Então você consegue usufruir de tudo que já está montado lá. Então é muito melhor você começar pelo marketplace. Lembrando que quando você está dentro do marketplace, a visibilidade da sua loja aumenta muito mais, tá?
Você pode, se você está no marketplace, se você tem o seu e-commerce, faz um teste. Vai lá e digita o nome da sua loja. Certamente vai aparecer os marketplaces primeiro, porque eles investem muito, entendeu? Então a visibilidade da sua marca, da sua loja fica muito grande quando você está dentro dos marketplaces, tá? Lembrando que o marketplace é bom, mas nada que a gente está na nossa casa, né? E a nossa casa é o nosso e-commerce. Então no segundo passo, no segundo momento, o e-commerce seria também um grande investimento, porque a gente ia usufruir desse tráfego que os canais têm para a gente tentar puxar para cá. Porque quando a gente está no nosso e-commerce, a nossa casa, nossas regras, e fora que não tem o comissionamento, né? Então é uma construção. Indicar, primeiro marketplace, no segundo momento, um e-commerce próprio. Legal, cara. Tenho 3 considerações para fazer com isso, né? Primeiro que eu sou um cara que dificilmente compro fora dos marketplaces, com medo, né? Então eu com medo de comprar em algum lugar aí e ser sem vergonhice. Na maioria das vezes eu vou pelos marketplaces, porque de uma forma de hoje eles dão uma garantia, né? De que se está dentro, se der algum problema deles. Segundo conceito que eu falo justamente isso para os meus clientes, né, cara? Que toma cuidado com o investimento do online, do e-commerce, até porque você é desconhecido. Para fazer uma venda dentro do e-commerce, ser desconhecido é difícil. E terceiro momento é isso daí, cara. Quando você pega uma marca, quando você fica forte, aí sim montar o seu, né? Eu concordo bastante com você, já temos clientes em comuns, inclusive, né? Mas vamos lá. Cara, você quando começou a falar da PlaySteel, você falou a gente. Quem são as pessoas que estão envolvidas com você? Quem são seus sócios hoje? Atualmente são 3 sócios, né? E um sócio investidor. Atualmente a operação tá eu e o David, que é o David do Vale, que é o nosso parceiro. Temos também o Alex Moro, também que é referência em marketplace no Brasil. Ele é um dos sócios também. E temos o outro sócio, que é o Bruno de Oliveira, que ele é referência em e-commerce no Brasil. Então nós somos em 4 pessoas, 3 dentro da empresa, né? E um mais um investimento, que é o investidor. Mas atualmente são 3 pessoas na empresa mesmo, sabe? Muito legal. E o David do Vale tá virando TikToker, né? Tô olhando lá que ele tá todo pimpão aí, legal, cara. Tá dançando, aproveitando as trends do momento. Deixa. E aí me conta, cara, como é que você conheceu aí a MGP? Como é que você conheceu o Rafael Barreto? Vamos lembrar desse... Hoje vai ser vergonhoso, hein? Hoje ele vai lembrar algumas vergonhas que ele já passou, hein? Como é que você conheceu o Rafael Barreto? Como é que você chegou a ter esse contato comigo? Barreto, né? Eu conheci na faculdade, né? Acho que a gente se conheceu em 2010. Foi em 2010 que comecei a fazer a faculdade. E logo no primeiro ano eu dei a sorte de ter o Barreto, chato pra caramba, como professor. Tá ligado? Eu ficava se escondendo assim, ó, fingia que era da sala e depois voltava, só pra ver se pegava alguém no pulo. 2010. E aí, no primeiro ano ele deu aula pra gente. E depois a gente se encontrou, né? Acho que foi em 2016, 2015, 2016. A gente voltou a se encontrar, né? Conversar. E aí a gente começou a fazer o Vamos Que Vamos, né? Que era um canal na época, onde a gente fazia uns vídeos muito legais aí. Era na época do Pokémon GO, imagina, né? Pokémon GO. A gente voltou o canal. E a gente ficou tocando, acho que o projeto aí um ano, né? Por aí, né? A gente ficou tocando o projeto Vamos Que Vamos. Toda semana a gente se encontrava, gravava vários vídeos e era uma festa, meu. Uma bagunça em tanto. Aí o Rafael, 2010 já, conheço, né? Cara, e o Ricardo ele tinha ou tem, né? Não sei como é que tá o canal do YouTube de funk. Eu sabia que era barato. Complexo do Funk, ele existe? Existe o domínio, mas eu nem mexo mais. Mas existe sim. Tem uns vídeos muito legais lá do Complexo do Funk. Dos primeiros a ter um site de funk na época, que nem tinha internet direito. Foi muito bacana. E eu comecei a ver o empreendedor do Ricardo quando o Ricardo montou uma página para faculdade chamada Na Facu. Cara, uma coisa totalmente diferente, uma página para faculdade. Galera, nessa época não tinha, tá? As faculdades elas não tinham lá uma página de internet e tudo. Ele montou uma página para os alunos, né? E ficou uma coisa muito bacana na época. Eu lembro que a gente usou bastante esse lance. E aí, desde essa não desde 2010, né? Mas desde 2016,
o Ricardo começou a utilizar um pouquinho mais esses conceitos de gestão. Eu lembro que nesses nossos vídeos, nessas nossas conversas, a gente batia muito papo, né? Sobre educação financeira, sobre gestão. Quando Principalmente, você foi. Hã? principalmente financeira. Quando você foi se associar ao David, eu lembro que o David veio aqui em casa, lembra disso? Lembra, pô? E aí, cara, e aí a gente começou a chegar a trabalhar junto. Teve época que você aplicou a MGP comigo aí na tua empresa, e teve época à distância, como até hoje, né, o seu mala, senhor. Hoje é saco, né? E me conta, o que te convenceu, o que convenceu o David a aplicar os conceitos de gestão, aplicar os conceitos da MGP dentro da empresa de vocês? Cara, a gente começou a empresa, a gente não tinha noção de nada, né? Depois a gente montou, a gente tinha o David tinha uma ideia na cabeça, então ele me chamou para fazer parte da empresa. E aí a gente chegando, sangue no olho e vamos fazer acontecer, né? E aí a gente, tipo, era eu e o David, a gente no começo tinha mais que 2 pessoas e era naquela loucura, né? Tipo, a gente fazia tudo. A gente era o financeiro, a gente era o compra, a gente era o cara que fazia o trabalho, a gente era o cara que vendia, a gente era o comercial. Então a gente estava ali no furacão, né? E quando a gente está no furacão, a gente não consegue enxergar nada que está em volta, né? E a gente fica atolado. E a gente precisava de algo que nos desse um direcionamento, tá? Tanto na parte de gestão, de parte de liderança, também no financeiro. Então a gente tinha esse problema, tá? Era um problema comum, acho que comum para quem está começando, né? Mas o bom é que a gente conseguiu identificar esse problema. E como o Barreto era um cara próximo, que já tinha me ajudado bastante na época que a gente estava mais próximo e tal, na parte financeira, onde eu consegui me organizar minha vida. Eu até falo hoje, né? Sempre quando eu vejo o Barreto, eu falo, cara, tipo, hoje eu tenho a consciência que eu tenho por causa de você, entendeu? Então, pessoas boas têm que estar ao nosso lado. E eu consegui absorver isso da parte dele, parte financeira. Então aí eu falei pro David, pô, tem o Barreto, ele é um cara que eu já conheço bastante tempo, um cara que eu admiro bastante, e um cara que pode nos ajudar nesse momento. Foi aí quando você entrou para nos ajudar, porque a gente estava meio perdido em várias posições, né? Tanto gestão como liderança também. O Barreto chegou para trabalhar com a gente e começou a dar uma luz pra gente, sabe? Como fosse a lanterna naquele túnel escuro. Eu não lembrava da parte de liderança, é verdade. Você estava montando um time, fazendo toda aquela parte de step de líderes, né? Legal, cara. E a gente ia ter que sair da operação, né? Para a gente sair da operação, onde gera a receita mais bruta da empresa, a gente tinha que deixar pessoas competentes, né? E o principal, a gente tinha que treinar essas pessoas. Então, passar o nosso conhecimento. Não sei se tu lembra, né? Passar o nosso conhecimento para outras pessoas. E você ensinou um método que eu esqueci o nome agora. Você vai lembrar que quando você está do lado da pessoa, você vai fazendo, a pessoa vai absorvendo e a pessoa vai conseguindo entender o processo. Porque o processo que a gente faz é um pouquinho complicado, sabe? Então, leva um pouquinho de tempo. E pelo menos a gente tinha uma dificuldade de transmitir nosso conhecimento para a pessoa. E o Barreto nos ensinou esse processo que ajudou bastante. Tu lembra o nome? Tu lembra? Fala aí. Eu me lembro do processo. Você faz, ela assiste, depois ela faz, você assiste, até o momento de deixar ela solta, não é isso? Isso mesmo. Legal. Isso muito. Oi? Não entendi. A gente bastante, cara. Bastante. Muito. E esse é um dos maiores problemas, né, Ricardo, que tem, né? Ricardo e David são 2 caras aí, são 2 nerds, né? Manjam pra cacete de tecnologia, manjam pra caramba, mas se eles não conseguem disseminar a informação, vão ficar os 2 na operação o tempo todo, né? Só pra vocês terem noção agora, o Ricardo, que é um cara que manja pra cacete dessa parte de marketplace e tudo, ele é responsável pelo financeiro, né, Ricardo? Que, puta, não era a área dele inicialmente, né, cara? Inclusive... a minha quarta questão aqui é que a maior parte dos empresários possuem empresas familiares, né? Eu queria, quando eu cheguei, quantos familiares vocês tinham aí? Você trabalhava com a sua irmã, né? Mais 5 pessoas, eu acho. Quem eram essas pessoas? Era minha esposa, era com a esposa, hein? Que doida. Outra,
minha irmã, o David tinha a cunhada dele, a sobrinha dele e a sogra dele. 6 pessoas. O cara trabalhava com a sogra, imagina, mano. O cara trabalhava com a sogra. Isso é só piadinha, tá, David? É só piadinha. Eu não podia perder essa, velho. De você trabalhar com a sogra, mas é só piada, eu conheci a sua sogra. Legal, mas vamos lá, a gente entrou num limiar importante. É ou não é mais complexo você ter que dar uma orientação, um sermão, um feedback às vezes pesado para sua esposa do que para um colaborador normal? Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E quando a gente trabalha com... vou dar um exemplo para minha esposa. É meio imprevisível algumas coisas. Quando a gente está perto de outras pessoas, né? E aí você vai dar um comando para a pessoa, para ela, e às vezes, sem querer, ela sai um mozão do nada, assim. Eu saio... Tipo, aí fica aquele clima, tá ligado? Aí fica aquele clima meio... Tipo, um olha pra cara do outro e... Sabe? Mas é muito mais difícil quando tu tem que falar alguma coisa, ou dar alguma ordem, ou dar um feedback pra uma pessoa que é da família. É muito mais difícil. Sabe? Porque você sabe que você vai encontrar essa pessoa depois do expediente. Ainda mais esposa, tu vai encontrar em casa ainda, né? Então, é meio complicado mesmo. Eu tive uma certa dificuldade no começo. Sensacional. Imagina tu dar um feedback para um funcionário, você fala um mozão. Sensacional, cara. Primeira vez que eu vi isso, o Ricardo, foi lá com o Natan desse Face Truck. E o Natan, ele tem o pai, né? O pai e o Aécio, a mãe a Cláudia. Só que ele chama o pai e a mãe de Aécio e Cláudia. Ele não chama de pai e mãe. E no primeiro momento, cara, achei isso tão estranho, sabe? No sentido de ele, fala com a Aécio, fala com a Cláudia. O Aécio, Cláudia, vem cá. Eu falei, caralho, esse moleque não chama o pai de pai, a mãe de mãe. E tá tudo certo, velho. Ele tá corretíssimo em fazer isso. Por quê? Porque o primeiro conceito de uma empresa familiar é empresa familiar com gestão profissional. No momento que você está dentro da empresa, não estou dizendo que é ruim trabalhar com família, tá? Eu estou dizendo que é mais complexo. Só que você precisa separar as coisas. E olha só, você trouxe aí o lance do mozão, que puta, vai eternizar esse exemplo, achei fantástico. Mas imagina o David com a sogra também, tendo que dar uma orientada, e de repente ele dá uma orientada forte, a mulher não gosta, vai parar na esposa dele, a esposa dele fica chateada, porque é natural, velho. É a mesma coisa que chegar na minha esposa agora e reclamar com a minha mãe. Eu falo, porra, é minha mãe, né? Quem foi? A esposa dele tá na live aí, a Kênia. Né? Olha, Kênia. Puta, Kênia, se você quiser comentar alguma coisa, até porque a Kênia também devia ficar, né, em algum... Não sei se eles tinham um trabalho bem legal nesse sentido, mas de repente a Kênia, ela ficava ali entre, né, a cruz e a espada, né? Por quê? Porque tem momentos, e eu estou dizendo que não estou dizendo que é sempre, eu estou dizendo que tem momentos que são mais sérios, mais complexos. Eu trabalhei com meus 2 irmãos, eu trabalhei com a cunhada do meu irmão, trabalhei com o sogro e a sogra do meu irmão, e tinha hora que a gente, isso daí foi em 2006, eu não sei se chegou a pegar o Barretos em frente à faculdade. 2006, não, ainda não. 2010. A gente montou um bar com toda a família e a gente era muito imaturo na época. Mas eu não te conhecia ainda, mas eu lembro do bar. A gente era muito imaturo na época, então assim, foi complexo a gente conseguir fazer esse trabalho. Então, quando você trabalha com família, você tem que ser muito mais assertivo. Você tem que tomar muito mais cuidado profissionalmente, no sentido de saber que ali tem um ser humano, mas você não pode misturar as coisas. Então, se a Kênia puder comentar alguma coisa, e se ela quiser também comentar, obviamente, legal. Mas olha só que interessante. Em momento algum, eu estou falando que é ruim trabalhar com família, tá? Me conta um pouco a experiência de trabalhar com a sua irmã, Ricardo. Tá, minha irmã entrou logo depois de um ano na empresa, tá? E minha irmã, ela trabalha com RH, no RH. Ela trabalhou no RH da Vale, então ela tem bastante experiência. E ela tinha ido embora para o Paraguai, ficou 2 anos, depois ela voltou. Aí quando ela voltou, a gente estava com uma dificuldade no RH. A gente mesmo fazia as entrevistas. Como a gente estava começando a delegar algumas coisas, o RH era algo que a gente ainda não tinha visto. A gente deixou mais para depois, para olhar depois. E aí quando ela voltou, eu falei com o David, pô, tem a Camila
Camila tem uma experiência na área, né? Porque é uma pessoa já qualificada, então a gente vai pôr ela lá e ela vai conseguir desenrolar o negócio. A gente não vai precisar ficar em cima dela, ela vai conseguir desenrolar o negócio. E aí eu fiquei meio assim, né? Caraca, minha irmã, mano, o que eu tô fazendo? Mas eu sabia que ela é uma pessoa muito competente, sabe? Então ficou meio assim porque é irmão, né? Mas ela entrou para trabalhar com a gente e ela tá até hoje, tá? Eu já tá até hoje. Ela faz um excelente trabalho, ela nos ajudou muito também no começo. Então hoje ela tá no RH e, cara, é tranquilo. Tipo, hoje em dia eu já não tenho mais problema, mas antes eu ainda tinha uma certa dificuldade. Mas hoje não, hoje eu consigo lidar muito bem com ela e eu chamo ela de Camila. Tipo, eu chamo ela de irmã, não chamo ela por apelido nem nada. Então é Camila e já é normal para mim, sabe? Legal. E no começo, qual foi a dificuldade que você teve? Foi da sua parte, da parte dela? Qual foi? Ah, foi os dois, né? Tipo, porque a Camila é o RH vai falar das pessoas. Às vezes ela tinha que falar comigo, de mim pro David. E ela tinha uma certa dificuldade. Ou quando o David vinha falar algo de mim para ela. Então ela tinha uma certa dificuldade, entendeu? Hoje eu já sinto que ela já consegue separar de boa. E vice-versa também. Tipo, quando alguém vinha falar algo dela, também já ficava, caramba, não ficar naquele viés de defender. Beleza, minha irmã, mas eu tenho que ver o cenário. Ela tá errada, tá certo, o que tá acontecendo, e não tentar só defender, só ver ela como minha irmã. Não, eu tenho que ver o que tá acontecendo no ambiente, o que tá acontecendo, e tentar resolver da melhor maneira possível, né? Pessoal, toda vez que a gente for trabalhar com família, existe um conflito de interesses, tá? Você vai ter um conflito de interesse, porque nesse momento o Ricardo está atuando em dois papéis, o papel de irmão e o papel de proprietário da empresa. Então você vai ter esse conflito de interesses até você resolver isso na sua cabeça e saber que a Camila é irmã do Ricardo agora, mas a partir do momento que ela entra na empresa, ela é funcionária do Ricardo. E isso não é soberba. Você precisa saber separar as coisas. Não é soberba nenhuma, ele está aqui agora e ele se acha melhor do que eu porque ele é dono da empresa, eu sou funcionário. Não, não tem nada a ver isso. É a linha hierárquica das coisas. Inclusive, assim que sai da empresa, volta a ser irmã e, por muitas vezes, você tem que ouvir mais a irmã do que a si mesmo. Então, tu pode ser chefe dela, mas, de repente, na família, ela toma mais decisão que você. Você precisa saber separar as coisas e a Camila é um baita exemplo, é um exemplo muito legal disso. A Place2You é um exemplo muito disso, né? Bom dia, Kenia. Porque, cara, em algum momento, é uma empresa que eu conheci, ela tem a lucratividade dela, ela faz um trabalho ímpar, mas em algum momento, como qualquer outra empresa, como a maioria das empresas, ela traz bastante gente para ajudar, pessoas de confiança, esposa, cunhado, irmã, sogra, etc e tal. E nesse momento, quando a gente traz as pessoas de confiança, são para ajudar. Mas quando as coisas começam a se assentar, você tem esse nível de complexidade para começar a organizar a casa, né? Muito legal esses exemplos aí, tá? E aí, me conta, antes de entrar em gestão na sua vida, antes de você organizar o financeiro, antes de você trabalhar com a metodologia de gestão pragmática, quais eram tuas maiores dificuldades? Ou a tua empresa já estava organizadinha, vendendo milhões, rico, como é que foi isso? Me conta aí quais eram as principais dificuldades que você tinha antes de vocês tomarem aí a gestão para si através da MGP. Sim, uma das grandes dificuldades, né? Várias dificuldades, né? Mas tanto no financeiro, mas também acho que o que a gente, eu me recordo muito que deu uma clareada foi na parte da liderança também, quando tu nos ajudou na parte da liderança, tá? A gente tinha uma dificuldade, né? Porque a gente lidava com pessoas de diversas, como posso dizer, diversos perfis, né? E a gente tinha uma dificuldade nisso. Tanto na parte que eu já tinha citado, referente a transmitir o nosso conhecimento, a gente tinha uma dificuldade, mas na parte também de liderar, sabe? E liderança eu ainda tenho dificuldade ainda, é normal. Eu não sei se é o meu perfil mesmo, mas eu ainda tenho uma dificuldade. Mas para aquele momento, quando a gente estava naquela crescente
precisando contratar pessoas certas, para estar em locais certos, a liderança, naquele momento, quando a gente se encontrou, era uma grande dificuldade. Era um calcanhar de Aquiles nosso. Quando tu chegou e conseguiu nos direcionar, e o melhor de tudo, ainda tu aplicou um teste onde você conseguiu também identificar, fez um diagnóstico da empresa, né? Acho que tu aplicou um teste, fez um diagnóstico e mostrou o que a gente já meio que sabia, né? E tinha que correr atrás. A gente precisava melhorar, então a gente ficou muito mais claro, né, após o teste, e depois, pelo teu direcionamento, a gente conseguiu nos encontrar melhor. Tanto na contratação também, ajudou bastante também na parte da contratação, porque nessa época a Camila estava começando ainda. Então a Camila estava desenhando tudo. Então ela ainda estava meio se adaptando, como ela tinha ficado 2 anos fora do mercado de trabalho, ela ainda estava se adaptando ainda, montando. Mas nessa parte da liderança foi algo que, cara, ajudou muito, sabe? Hoje a gente tem uma outra visão referente à parte de liderança, parte de equipe, por causa desse acompanhamento seu na época, tá? E é algo que a gente guarda até hoje. Hoje a gente tem líderes bastante competentes dentro da empresa. Eu acho que esse acompanhamento contribuiu bastante para essa escalada e ajudar no momento que a gente está hoje. Legal, Ricardo. Dentro disso que o Ricardo falou, a gente está na eficiência organizacional, tá? Que é trabalhar o controle das pessoas, trabalhar a gestão de pessoas. E realmente você montou líderes aí fantásticos. Inclusive, semana passada, retrasada, um dos teus líderes ele ficou tão preparado que ele saiu da empresa, na verdade. Saiu, montou uma outra empresa que tem a ver com o segmento de vocês, onde vocês também participam. Eu achei muito legal isso daí. A gente vai voltar nesse assunto. Eu só quero fazer um parênteses aqui. Ó. Olha o que aquele escreveu, olha que legal. Realmente não é nada fácil separar a relação familiar com a profissional. Eu, particularmente, não tenho muita maturidade para lidar. Exercício diário. Kênia, você usou a palavra que a MGP usa bastante. Maturidade. É difícil. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente não consegue decidir o sabor da pizza que a gente vai escolher. Eu falo, cara, eu quero o meu lado de frango catupiry. Ela fala, escolhe o outro. Eu falo, se eu vou escolher tudo, eu quero frango catupiry inteiro. Ela fala, não. Eu falo, tá, então escolhe a tua. E a gente discute para escolher a pizza. Imagina montar uma empresa com a minha esposa, certo? Minha esposa, ela manja muito de neuropsicopedagogia. A parte infantil, de aprendizado da criançada é muito boa. Só que a gente sabe que a gente não tem maturidade suficiente para trabalhar em conjunto nesse momento. E eu falo que existem 2 instituições importantíssimas. Uma é a minha empresa essencial, a segunda é meu casamento. Cara, minha esposa está feliz onde ela está, eu estou feliz onde eu estou. Ainda não apareceu nenhuma oportunidade para trabalhar com ela. Isso não quer dizer que eu não vá trabalhar. Eu acredito muito que a gente... Inclusive, a gente já teve 2 empresas, tá? A gente já montou 2 clínicas de psicanálise. E as 2 foram lucrativas no primeiro semestre, mas a minha esposa, por qualidade de vida, que é uma das promessas do MGP, a gente interrompeu isso. Então, que legal, que é isso aí mesmo, maturidade e exercício diário, bacana. Até porque, falando em liderança, quando eu conheci teu maridão, eu acredito que ele melhorou, mas o teu maridão é bem pragmático, mesmo pragmático ao extremo. Ele dava umas duras nos colaboradores, ele dava umas duras mais incisivas. A gente conversou bastante sobre isso, falando cara, David, nem todo mundo vai ser como você, David, vai na manha, não adianta tu dar no meio da pessoa, porque você pode quebrar a pessoa. Então, foi um trabalho também aí já na liderança, colocando os intermediários, e eu percebo que o David, pelo menos, parece que está mais leve, né? Como é que o Ricardo, como é que ele está? Está fazendo meditação, está tomando chá? Como é que o David está? David tá destressando na academia agora. Agora ele tá fit. Eu vi. Tá ficando magrinho, fazendo flexão no TikTok, eu tô ligado. Todo dia posta a fotinha lá, menos gordo. Então ele tá fazendo academia, assim, não, ele, tipo, a gente tem... E ele temos um perfil totalmente diferente, né? Tu me conhece, tu conhece ele. Então, tipo, a gente tem um perfil totalmente diferente. Ele é um cara mais incisivo, mas bora. Eu sou, tipo, pé no freio, calma, pera aí. Tipo, ele acelera, eu dou uma freada. Entendeu? Ou ao contrário, ele faz acelerar às vezes quando precisa. Mas a gente já se conhece bastante tempo, acho que tem um perfil diferente, mas a gente, no final das contas, acaba um completando o outro, né?
Então a gente se dá muito bem e a gente separa muito bem essa parte profissional como com a pessoal, né? E eu conheci o David primeiro na parte pessoal. Então a gente foi um amigo, depois a gente abriu o negócio, né? Então a gente consegue separar. Lógico que tem uns comida de rabo, às vezes a gente sai aí com tal, briga, caraca, discute, tipo, briga assim no sentido mais profissional, né? Mas depois a gente volta a se falar, sabe? Porque é algo do negócio ali, a gente entende, mas bateu o horário, então a gente conversa normalmente. Mas hoje em dia ele tá mais tranquilo, tipo, acho que ele conseguiu trabalhar bastante essa questão emocional dele, tá? E é algo que ele tem que trabalhar todo dia. É igual eu tenho um problema eu sou introspectivo. Então é uma luta diária isso daí. Então eu tenho que trabalhar todo dia. Eu acho que com ele também. Ele é um cara que vai pra frente, é um cara que gosta de fazer as coisas acontecer, e às vezes ele tem que trabalhar isso aí todo dia. Eu acho que é muito do perfil da pessoa. Então a gente, para algumas pessoas, é muito fácil para ele conversar e ser amigo de todo mundo, para mim é mais difícil, entendeu? Então, acho que cada um tem o seu perfil e eu acho que é saber controlar e saber medir isso diariamente, né? Cara, eu falo que sociedade é um casamento, né, Ricardo? Cara, você é um amigo meu e quando você veio aqui me apresentou o David, não por ele, porque no dia ele foi uma pessoa fantástica também, eu sempre fico muito preocupado, né, cara? Porque eu sei o que é uma sociedade na vida de uma pessoa, tanto para a parte benéfica como para a parte complexa do negócio, né? Mas, poxa, vendo tudo que vocês montaram, sabe, que vocês construíram, parabéns aí, cara, por esse casamento. Eu realmente admiro muito tu e o David, e admiro muito o trabalho de vocês dois, cara. Eu acho muito legal aí. Parabéns, viu, cara? Parabéns pelo que vocês estão construindo. E aí me conta hoje. Hoje, como é que tá o teu fluxo de caixa? Você hoje tem total controle dos seus números? Você sabe exatamente quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, você consegue saber a tua lucratividade, até porque você tem sócios investidores, você precisa prestar conta todo mês. Como é que tá isso daí? Cara, o financeiro, no começo foi algo um pouquinho difícil de a gente controlar, mas foi algo que a gente arrumar de imediato, tá? Então foi algo que a gente conseguiu equilibrar. O financeiro. E a gente tinha uma pessoa que cuidava do financeiro 100%, tá? Só que esse ano essa pessoa não está mais com a gente. E aí, no começo do ano para cá, o financeiro ele deu uma desandada, tá? Porque o financeiro não é só você lançar conta, saber o que entra, saber o que sai, mas sim agir estrategicamente, né? Então, o financeiro ele estava sendo feito, só que não estava sendo feito da maneira correta, estrategicamente, sabe? Então, eu assumi o financeiro. Como eu tive a Maia, que é minha filha, nasceu agora em agosto, então eu dei e fiz uma acordo. Pô, tu vai ter que estar mais próximo da sua filha. O financeiro é algo que a gente pode tocar de casa mesmo. Então, eu consigo tocar de casa o financeiro. Então, eu comecei a pegar o financeiro e colocar num sistema. A gente tinha um sistema que era o QuickBook, só que a gente não usava muito. Usa muito planilha. Só que eu sou um cara meio tecnológico, eu gosto de os dados lá no sistema, eu gosto de ver o gráfico de pizza lá. Sou um cara muito visual, eu gosto de enxergar lá no sistema, sabe? Então a gente eu peguei esse ano e tô jogando no sistema, tá? Tem algumas coisas que não estavam sendo feitas da forma correta, então eu tô colocando da forma correta agora, tá? E é legal também que eu vou conseguir entender daqui para frente, tá? Que é algo que a gente não tá tendo visão desse ano da forma correta. Então, o financeiro hoje eu estou cuidando. Eu também entro um pouquinho no comercial. A gente tem um líder comercial também, só que eu ajudo, eu estou ali perto dele ali. Como eu entendo um pouquinho de tráfego, né? A gente trabalha muito com tráfego na aquisição de cliente. Eu fico entre o financeiro e o comercial aqui. Mas o financeiro é algo que eu peguei esse ano e eu estou alinhando bastante. E o financeiro, eu tenho hoje, assim, eu não tinha noção, mas eu encho o saco do financeiro de uma empresa. Eu tinha a noção do meu financeiro, do meu cartão de crédito, que é algo que eu aprendi com o Barreto, mas agora eu estou me aprofundando mais e entendendo como funciona o financeiro, que é algo muito importante, né? Porque aí, através do financeiro, eu consigo também... E acontece uma coisa muito legal, né, Ricardo? Porque, assim,
Galera, vocês perceberam que ele está sendo autocrítico com ele mesmo ali, mas essa preocupação é de alguém que já faz o financeiro. A maioria das pessoas que não fazem o financeiro, elas falam, tá tudo bem. Ela não tem o financeiro e acha que tá tudo bem. Quando você começa a fazer, você começa a ir nas nuances. Só para você ter noção, essa semana o Ricardo me ligou e falou, Barreto, eu quero provisionar 13º em férias. Provisionar 13º em férias é uma coisa para quem já tem o financeiro mais avançado, tá? Pô, Barreto, uma provisão de financeiro e férias não é simples? Se você tiver o financeiro. Agora, se você não está anotando nem o que você pagou, como é que você quer provisionar o que você vai pagar, irmão? Então, aí vem o Ricardo e já começa a se preparar para provisionamento, porque o financeiro já está mais adequado do que estava antes. É normal, né? É o tal da bolha da ignorância. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, você percebe o quanto ignorante você é. Então, você começa a estudar, por exemplo, eu não entendo nada de tráfego. Então, o que eu entendo tá bom. Mas aí, se um dia eu precisar estudar tráfego e eu pegar alguma coisa contigo, eu vou falar, meu irmão, eu sou um idiota. Eu não entendo nada de tráfego, eu precisava melhorar. Isso é uma parte muito interessante, Ricardo. Você perceber que essa cobrança ela é legal, não pare, porque você vai melhorar cada vez mais, mas ela é de alguém que já está no segundo step. E para você sair da operação, porque eu lembro que na época você era o diretor de operações, quando eu cheguei lá, né? Alguém ficou no seu lugar. E me conta, como é que tá esses processos dentro da empresa? Teve um momento muito legal, galera, que quando eu cheguei lá, eles estavam pensando em alugar a sala do lado. Só que aí veio, não sei bem, o Ricardo vai contar isso melhor, não sei se foi por causa da pandemia, etc e tal, eles perceberam que nem sala eles precisavam, eles jogaram todo mundo para home office e controlaram o processo para o home office, tá? Não é jogaram home office, seja que Deus quiser, e oraram para Deus para funcionar, não. Eles te conseguiram controlar todo o processo para o home office. E aí perceberam que tem mais sala precisada, inclusive montaram um podcast lá, me convidaram e tudo. E agora alugar a sala da frente. Ricardo, me explica um pouquinho essa história de como é que você consegue controlar o processo mesmo com 80, 60, 50% dos seus funcionários de home office. E como é que foi esse lance aí de diminuição de custos e por que você pegou a sala da frente? Conta um pouquinho sobre isso. Sim, acho que foi na época, acho que estava na pandemia ou porque a pandemia estava no auge, eu acho. Uhum. Home office foi um desafio, acho, para todo mundo, né? A entrar em home office sem ao menos se organizar, entender como funcionava. Então, no começo, a gente controlou tudo através do home office, né? Porque o nosso trabalho a gente consegue fazer estando em home office. Só ter um computador, uma internet, a gente consegue fazer. Só que aí, como que você controla isso, sabe? O nosso trabalho, ele tem diversos processos a serem feitos, tá? E como eu já tinha falado, nosso processo é um pouquinho complexo, pelo que a gente faz. Imagine você treinar alguém, do teu lado a gente já tinha dificuldade de treinar. Mas treinar alguém lá no home office, cara, o negócio triplicou da dificuldade, tá? Mas no começo a gente utilizava um sistema para controlar, tá? Para a gente entender, que era o Time Doctor, onde a gente conseguia entender o que está sendo feito, qual que era o tempo que a pessoa demorou. Só que ao longo do tempo a gente viu que não fazia sentido. Por isso a gente tem a visão, missão, os valores da empresa. Quem não estivesse dentro da missão, da visão, dos valores, não faria sentido. E isso a gente começava a sentir a gente começava a sentir isso, quem estava dentro ou não, sabe? Porque às vezes aqui a gente usa um sistema de chat, né, que é o Discord, e ali tem que estar ali na hora, né? Precisa de um BO. Cara, se tu tá trabalhando, tá ali na hora, tu vai responder. E aí a gente conseguiu controlar melhor essa parte. Ficou tão natural que mesmo depois, mesmo voltando hoje em dia a gente tá trabalhando no escritório, a gente ainda tem pessoas que trabalham home office ainda, tá? Então a gente chama as pessoas para alinhar algumas coisas, às vezes para dar um treinamento para a galera, entender como que a galera tá, mas algumas coisas ainda rodam em home office ainda, tá? E em questão do escritório, naquele momento a gente estava na pandemia, a gente resolveu usar o espaço para algumas coisas só, bem pontuais, tá?
como o podcast, a gente montou um podcast lá, a gente gravava vídeos lá, só que aí começou a voltar depois da pandemia, e o escritório, a gente viu que a gente poderia pegar um outro escritório, então dava, orçamento dava. Então a gente pegou um outro escritório, onde a gente trouxe a galera do comercial para perto da gente, tá? Então a gente tem o setor comercial perto da gente agora, e a gente consegue ficar mais próximo e entender suas dificuldades. Porque assim como na operação tem dificuldade em executar, o setor comercial às vezes tem algumas dificuldades de tentar quebrar objeções do cliente lá do outro lado, tá? Então a gente acompanha muito mais de perto isso. Mas a nossa operação ainda tem uma parte que ainda é home office ainda. Tá? Show de bola, cara. Show de bola. E aí me conta, depois de todo esse trabalho que você fez com o MGP, com teus sócios, com o Barretão participando aí com você, como é que tá a tua lucratividade da empresa, né? Lembra quando vocês começaram como está agora? Vocês aumentaram a lucratividade? É uma empresa saudável? Me conta um pouquinho sobre isso. Sim. Hoje, nesse ano, teve alguns meses em baixa, tá? Pela entrada e saída de cliente e tal. Mas esse mês mesmo a gente já está um lucro legal, a gente está lucrando bem esse mês, tá? Então a gente, financeiro agora, e eu estou tendo uma visão mais detalhada dele, e eu estou já começando a prever os próximos meses, né? Então, daqui para frente eu vou conseguir estabelecer as metas para suprir o que a gente precisa, né? E fazer a lucratividade também. Mas ajudou muito, cara, o teu direcionamento, tá? E na época até, a gente tinha um financeiro, mas foi um negócio legal que você fez também, você foi validar o nosso financeiro. A gente tava fazendo. Aí tu foi lá e validou, tu bateu, falou, puta, é isso aí. Cara, igual tu falou, provisionar. Quem hoje em dia faz o provisionamento? Eu não tenho muito esse número, mas tu deve saber. De 100% das empresas que você pega, quanta dessa galera faz o provisionamento? Menos de 2%. E uma demissão. Porque tem a demissão também. O 13º você tem que pagar todo ano, beleza? Mas tem a demissão daquele cara que está 3 anos contigo. Aí chega uma hora que tu quer demitir o cara, às vezes tu não demite porque tu não tem dinheiro. Aí tu tem que manter o cara contigo, o cara que tu não estaria ali por causa desse problema. Então a gente hoje tem provisionamento de 13º, tem provisionamento de demissão, tá? Então a gente tem tudo provisional. Se a gente quiser mandar todo mundo embora agora, a gente consegue sem atingir o fluxo de caixa. Isso não é uma ameaça, tá? Isso não vai acontecer, ele tá falando só que tem condições, tá? Lembra da tua... E vocês, na época, inclusive, mudaram até a forma de receber o Prolabore, lembra disso? Você e o David, na época? Como tu falou, tu tem outros sócios. Então, pra gente aumentar o Prolabore, a gente tem que mostrar pro sócio que o trabalho está sendo feito, tá gerando lucro e a gente está conseguindo fazer o crescimento. E tu até ajudou a gente a montar isso aí, né? Como que a gente vai pedir um aumento? Então, para a gente pedir um aumento, a gente tem que mostrar, né, que a gente realmente está fazendo o trabalho certo e mostrar visivelmente. Aí tu ajudou a montar uma não lembro, foi uma planilha, né? Onde tinha o crescimento e aí tu mostrou. Eu não lembro direito, faz mais de um ano, né, que a gente fez isso daí. Sim. E aí, através disso, a gente deu o aumento, né? Porque a gente só ia lá e pedir. Aumenta aí, moça. E tu conseguiu esse aumento? Vocês conseguiram esse aumento? Sim. Disso tu lembra, né, safado? Eu lembro, pô. Show de bola, cara. É isso, meu irmão. Você começa a ter resultado, você tem que... Porque é a grande brincadeirinha que a gente fala do marketing, né, cara? É o seguinte, não adianta você ter resultado, você tem que mostrar que teve resultado. Então, senão, vai ficar todo mundo quieto. Você apresenta o resultado, pede o que é de direito, você consegue. Legal. E aí me conta, com esse aumento de Prolabore, com essa empresa lucrativa, como é que tá a tua qualidade de vida, Ricardo? Lembra quando você começou a empresa, ou lembra até na época que você estava trabalhando em outros locais que, se eu não estou errado, chegou às vezes até atraso de salário para você, né? Em outras empresas. Como é que está a tua qualidade de vida hoje e a tua qualidade de vida antes de fazer todo esse trabalho? Sim, não. Hoje em dia eu estou aqui conversando contigo, a empresa já está funcionando já, entendeu? Então, a empresa já está rodando já. Então, não necessariamente a empresa
depende da gente para funcionar. Então a galera tá lá, a galera sabe o que tem que fazer, sabe? Diferente de antes, que a gente tinha que estar lá. Aí, tipo, a gente ia contratar, a gente tinha que estar lá para treinar a galera que ia entrar, sabe? Hoje a gente tem uma liberdade maior de poder pensar no negócio, né? A gente consegue pensar no negócio estrategicamente, que é o papel do gestor, né? E não estar dentro do furacão, dentro da operação, executando as paradas. Então a gente hoje consegue pensar e aumentou muito a qualidade de vida, tá? É lógico que a gente ainda trabalha pra caceta, né? Nunca vai parar isso. O trabalho a gente sempre vai ter que fazer fora do horário. Ontem mesmo fica até 1h30 pesquisando sobre a meta, como que faz meta e tudo. E aí o trabalho sempre vai ter. Só que a gente tem uma condição de vida melhor, né? Então hoje eu tô aqui conversando contigo, tem as pessoas lá, as pessoas sabem o que tem que fazer, tudo organizado. E eu acho que hoje em dia a gente está muito mais estruturado do que naquela época, né? Porque se a gente ficasse doente naquela época, a empresa pararia, sabe? Então a gente tinha que dar muito comando. Hoje em dia não, hoje a empresa roda sozinha. Louco, cara. Que legal, velho. E por fim, a última pergunta, e inclusive eu vou te botar numa saia justa agora. Vou te botar numa saia justa porque eu conheço algumas histórias. Vou deixar você falar e depois eu vou te aguentar em no mínimo 2 histórias. Já tô avisando, hein, Ricardo? Cara, uma das promessas da gente é ter um ambiente familiar mais adequado, né? Uma vez que a gente fala muito de empresa familiar e tudo. E, cara, e você, eu não posso deixar de falar isso, né, cara? Você tá com uma bebê de 3 meses, né? Isso, 2 meses. Como é que tá... 2 meses. Como é que tá sendo isso, cara? Você poder ter a tua empresa lucrativa trabalhando e você até tomar a decisão com o teu sócio e falar, cara, eu vou ficar com o financeiro que eu consigo ficar mais em casa cuidando desse momento muito delicado aí com a sua família. Me conta como é que tá teu ambiente familiar com a tua esposa, com a tua filha, com a tua irmã e assim vai. Sim, cara, tipo, eu me planejei, né, pra ter o filho e tal, pra ser pai. Foi tudo planejado, mas mesmo quando é planejado, ainda é algo novo, tu sabe, né? Tu passou por isso recentemente, totalmente novo. E hoje tá começando a ficar mais de boa, mas é muito legal porque eu posso acompanhar a evolução dela, o crescimento dela, eu posso estar no dia a dia com ela, eu tô aqui trabalhando, posso ir ali levantar, pegar ela, ficar um pouquinho com ela. Então isso é algo que eu me sinto privilegiado em poder fazer, né? Porque a maioria da galera não pode fazer isso. Acho que é 5 dias, eu acho, a licença e tem que tocar o barco, né? Então ainda eu consigo fazer isso. Tá mais próximo dela, acompanhar o crescimento dela, tá presente também. O crescimento dela, caso precise, eu vou estar aqui também, acompanhar também nas consultas médicas, também consigo ir. Eu consigo fazer esse acompanhamento e com a minha irmã também, cara. A gente, eu e minha irmã, a gente tem um acordo aqui. Depois das 18 horas a gente não fala mais em trabalho. Se eu for falar um negócio de trabalho, ela já me corta já, na hora. Eu falei que ia te botar em 2 saias justas, que é o seguinte, Ricardo, o Dudinho é introvertido, mas ele é muito família, né, cara? E teve um momento que a irmã dele tomou uma decisão de fazer um projeto muito lindo no Paraguai, acho, Paraguai ou Argentina, não lembro. Paraguai. E o Ricardo ficou muito sentido de ficar distante da irmã. Uhum. E ele veio conversar comigo na época, falando, porra, me dá uma luz aí nesse sentido, e graças a Deus ela foi e voltou, né? Foi uma experiência maravilhosa para ela. Lembra disso? Lembro, então, pô. Camila, o Ricardo chegou chorando aqui pra tu ir embora. Então eu já falo logo, grava isso daí, Camila. Mas foi, pô. Eu lembro. Ela ia ficar 2 anos fora. Ficou, né? 2 anos fora. Eu falei, caraca, tipo, loucura, né? Eu falei, cara, não, tá ficando doida, não é possível. Tava bem estabelecida, já tinha já tinha um tempo na empresa que ela tava, 2, 3 anos. Então ela entrou como estagiária, analista. Aí ofereceram, tipo, outro cargo para ganhar 2 vezes mais para ela ficar e ela não quis. Até foi na Vale, né? Quando ela saiu, ela ainda ganhou uma plaquinha ainda da empresa, mano. Imagina, os caras fizeram uma plaquinha para ela, tudo lá, tal, e ela foi. Mas depois, aí até conversei contigo, né, na época. Aí tu me falou, cara, se é isso que ela quer, mano, vai fazer o quê? Tem que fazer. A pessoa sabe que é bom pra ser, né? E às vezes o dinheiro... Ela precisava daquele momento, né? E ela foi, e quando voltou, ela voltou pra trabalhar com a gente. Olha que louco, né? Ai, que louco, né? E a segunda, Letícia. Letícia, grava isso daí, tá?
quando o namoro de vocês teve aí um momento conturbado, né? E vocês chegaram a se distanciar um pouquinho, o Ricardo ficou bem abalado com isso também, Ricardo. Vou caguetar aqui, hein? Lembra disso? Mas, cara, eu gosto de falar isso, Ricardo, porque você sabe o valor que eu dou à família e tudo. Eu tava comentando ontem com um amigo meu, cara, não consigo me ver longe da Bia e dos meninos. Mas que legal isso, né, cara? Porque acontece, né? E vocês em algum momento tiveram aí um desgaste no relacionamento, mas hoje, cara, você sabe que ela tá a 2 metros de você, tanto a sua esposa, que tanto você ama, como a tua filha, que você tanto ama, né? Verdade. O que isso significa para você? Conta para mim aí. Significa muito, né? E foi algo que eu queria muito, né? Na época. E hoje em dia eu ver que ela tá aqui, tem minha filha também, como a gente sempre sonhou, cara, é gratificante. E ainda melhor de tudo, né? Tá próximo, né? A gente tá próximo, putz, não tem o que pague, né? Sei que a nossa vida de empreendedor é isso, é altos e baixos, às vezes, puta, lascou tudo. Aí depois não, a gente consegue encontrar o caminho. Eu acho que é sempre estar focado, nunca desistir, tá? E estar preparado para o que deve vir, porque essa vida tem que estar preparado, meu. Quando você abriu a empresa, você estava morando com seus pais, né? Estava morando com meus pais. E hoje, você está morando aonde? Hoje eu tenho casa própria, né? Comprei minha casa no final do ano passado. Uma baita casa, tá, pessoal? Uma baita casa aí, viu? É legal pra caramba. O Castelo Rá-Tim-Bum do Barreto é maior, hein? Tá ali, ó, tá ali. Hoje eu tenho a minha casa, graças a Deus. Tenho uma qualidade de vida boa, sabe? Lógico que eu não tô rico, não tô milionário, né? Mas eu tenho uma qualidade de vida boa em relação ao que eu tinha antigamente, né? Hoje eu consigo fazer muito mais coisas e eu posso dar uma qualidade de vida boa para minha filha também, né? Então era isso muito que eu almejava e é isso que eu tô tentando construir. Irado, irmão. Cara, Ricardo, só tenho que te agradecer. Você é um amigo. Desde a época da faculdade a gente trocou uma ideia legal, depois a gente se encontrou, vários bate-papos comendo um pastel e tomando uma cervejinha na época que a gente bebia mais. Ouvir isso daí é muito legal, é muito gratificante, meu amigo. Eu quero só te agradecer e abrir aí espaço para você se despedir da turma aí, colocar aí uma mensagem que você acha importante para todos os empresários. E é isso, meu irmão. Muito obrigado pelo dia de hoje. Fica à vontade aí, finalizando nossa live aí. Não, eu que queria agradecer, 7h30 da manhã, eu falei, caramba, tá o Barreto mesmo pra fazer. Tá com uma cara de... E hora que eu acordei, uma hora antes, mas mesmo assim ainda tô, com uma cara de acabado ainda. Eu queria agradecer a oportunidade e sempre quando o Barreto... Cara, sempre vou estar disponível quando precisar, tu sabe que tu é um parceirão. Então me ajudou bastante, tá? Você contribuiu para isso que eu construí, você tem uma grande importância nisso. Também na pessoa que eu sou também, controlada, às vezes me chamam de mão de vaca, eu falo, porque você não conhece o Barreto, mano. E aí, e naquela época a gente gravava também, muito da hora, muito legal. Sinto muita falta também. Mas a gente tá na correria, né? Mas acho que a gente tem que se aproximar mais de novo, a gente tem que conversar. E eu encho teu saco também. Aí agora eu tô nem chamado meu saco, porque tu agora tá com a tua página de volta. Aí para de perturbar encher meu saco. E, cara, é isso. Eu tô aí. Precisar, tamo junto sempre. E, cara, empreender, eu já empreendia sem saber, né? Na época. Eu sempre tive meu trabalho, mas em paralelo eu sempre fazia uma coisa a mais, sabe? Eu tinha ali meu horário, mas depois do horário eu fazia alguma coisa a mais, fim de semana eu fazia algo a mais, e eu já estava empreendendo e não sabia, né? Mas eu estava empreendendo, só que eu não tive a coragem, não sei se é coragem, de empreender. Ou, assim, fiquei ali em cima do muro. Aí veio o David, que é muito doido, me empurrou. Bora, tá ligado? Então o David veio, chegou e me puxou, mas era algo que eu já tava ali, querendo fazer. Só não tinha formalizado ainda. Mas aí quando encontrei o David, a gente formalizou essa parada aí, e é algo que eu, cara, acho que eu sinto que eu fiz na hora certa, sabe? Eu tava naquele momento, eu podia fazer isso, sabe? Acho que quando a pessoa, mais rápido que a pessoa conseguir se encontrar melhor, sabe? Não postergar muito.
e vai chegar uma hora que tu não vai poder fazer por causa de responsabilidades. Eu acho que se fosse agora, eu ia pensar 300 mil vezes para fazer ou não. Mas naquela hora ali eu podia fazer, era o momento que eu tinha que fazer e eu fui lá e fiz. Eu acho que não perca tempo, sabe? Se é algo que você quer, vá lá e faça e não se arrependa, para depois não se arrepender, falando que podia ter feito. Vá lá e faça quanto você pode também, né? Perfeito, meu parceiro. Muito obrigado pela sua manhã. Vai cuidar do teu bebê, vai cuidar da tua empresa, vai cuidar da tua esposa. Um beijo, meu parceiro. Muito obrigado pelo dia de hoje, viu? Falou, Barretão. Valeu. Tchau. Abraço.